Amém. Boa noite, queridos. Amém. Prepara o seu coração para receber a palavra. Amém. Para mim é sempre um desafio pregar, ministrar. Há muito temor no meu coração em compartilhar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa revelar no seu coração. Amém. Essa palavra, ela foi colocada no meu coração nessa semana, enquanto eu fazia um tempo de devocional. E foi uma palavra que eu compartilhei com algumas irmãs da igreja, supervisoras, a pastora Dani. Uma palavra que, meditando e orando, e Deus, trouxe algo no meu coração. E eu queria repartir com a igreja. Eu sinto de compartilhar essa palavra com você. Amém? Eu sei que o pastor já orou. Mas eu gostaria de orar novamente. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você, de uma forma profética nessa noite, que você preparasse o seu coração para receber a semente, a palavra de Deus nessa noite, amém? E que essa palavra não venha se perder, mas que ela venha produzir fruto no seu coração. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa hora, para que a palavra que for compartilhada nessa noite, Senhor, possa, Senhor, ministrar o coração de cada homem, cada mulher de Deus nesse lugar. Senhor, que deixou tudo na sua casa, para vir para esse lugar, para te cultuar, para te adorar, para te exaltar, e para receber um alimento nessa noite. Pai, que eles possam ser saciados por Ti nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a palavra seja, Senhor, ó Deus, de uma forma, ó Deus, especial, revelada no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja apenas, ó Deus, mais um culto, mas que seja, Deus, uma porção fresca do Teu Espírito vindo sobre cada um. Que cada vida saia desse lugar, Pai, saciado por Ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus? Se ama a palavra de Deus? Eu também amo a palavra. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Amém? A palavra, ela nos alimenta, ela nos conduz numa vida de vitória. E o tema da palavra nessa noite, fé, o poder para vencer. Amém? Tem fé nesse lugar? Você é um homem de fé? Olha para quem está do teu lado e diz, tem fé aí? Amém? Então a fé, ela é o poder para nós vencermos. Ela é o poder para nós andarmos realmente em vitória. Amém? É por fé. Então abre a sua Bíblia lá no livro de 1 João. Quero começar lendo esses 2 versículos. Vai ser a base aqui para a nossa palavra. Livro de 1 João, capítulo 5, verso 4 e o verso 5. O pessoal vai estar projetando, mas eu queria realmente pedir para que você estivesse abrindo a palavra de Deus. Se você trouxe a tua Bíblia aí de papel, não é? Manuseie a tua Bíblia, vai lá para o final, são as cartas lá, 1ª, 2ª, né? João. Então, manuseie a palavra de Deus. Nós estamos tão acostumados com o celular, não é? Com os aplicativos, que às vezes nós não sabemos nem achar mais, né? Os endereços aí na palavra de Deus. Então, se você trouxe a tua Bíblia de papel, abre ela aí, grifa. Eu tenho muito hábito de grifar a Bíblia, né? De marcar lá com uma canetinha colorida, alguns versículos, alguma palavra, quando Deus coloca algo no meu coração. Então eu tenho a minha Bíblia desde quando eu me converti, uma delas, né? Tenho várias Bíblias, várias versões, mas eu tenho em especial a minha, que é desde a da minha conversão, quando eu ganhei lá, faz já muito tempo, né, que eu ganhei a minha primeira Bíblia, acho que foi em 1990, eu acho que eu ganhei a minha primeira Bíblia. E eu lembro de alguns versículos grifados lá na Bíblia, até a cor, né, que eu grifei das palavras que iam sendo ministradas. Então isso é uma estratégia, uma chave para você aprender, não é? A guardar versículo. Quem aqui acha legal quando você vai conversar com alguém e a pessoa fala o endereço daquele versículo para você, né? Olha, na Bíblia, né? Lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, está escrito isso aqui. Poxa, que legal. Por que essa pessoa sabe? Porque ela estudou, não é assim? Porque ela separou um tempo para gravar, para guardar a palavra, né? Porque é importante. A Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a única coisa que nos dá esperança é a palavra de Deus. Amém? E para eu trazer à minha memória a palavra de Deus, eu preciso aprender.
Eu preciso conhecer, eu preciso investir tempo de leitura, de estudo. Então, o pastor já fez aqui, né, o convite para você adquirir lá a devocional, e eu quero reforçar isso. Então, se você não tem, adquire lá o Pão Diário, não é? E toma uma decisão. Hoje pela manhã, não sei quem assistiu o culto de Londrina, o pastor Davi pregou uma palavra poderosa, não é? Sobre a palavra de Deus. E nós precisamos, queridos, é tempo de nós investirmos em leitura, é tempo de nós investirmos na palavra de Deus, é tempo, não dá para ficar distraído, não é? Apenas assistindo TV. Ontem nós passamos o dia em casa, o dia todo, e nós ficamos lá assistindo, né, Mariana? Lá uma série, assistindo algumas coisas. E sabe, queridos, na madrugada, eu acordei, e muito incomodada no meu espírito. Não assistimos nada de errado, nada de, né, que desqualifique ou que gerasse algo ruim em nós. Não, coisas dentro daquilo que nós achamos que dá para nós assistirmos, dentro daquele limite que nós estabelecemos na nossa casa como família. Mas eu acordei na madrugada inquieta com aquilo, né? E comecei a perceber quanto tempo eu perdi ontem. Claro, fiz minha leitura, fiz minha devocional, não é? Nós estamos, hoje é dia 14, dia 15? Dia 15, não é? Com a graça de Deus, eu já li 2 livros esse ano. Meu alvo é ler uma média de 4 livros por mês, e eu tenho, não é? Batalhado para isso, tenho feito a minha leitura diária da palavra, não é? Tenho lido o devocional, então eu tenho investido na minha vida espiritual. Mas também acordei de madrugada pensando, sabe, queridos, nisso. Que às vezes nós investimos tempo em coisas que não vão trazer esperança para nós. Porque no momento da nossa luta, da nossa batalha, não é aquela série da Netflix que vai trazer esperança no seu coração. Mas o que vai trazer esperança no seu coração é a palavra de Deus. Amém? Entendo o que eu estou dizendo, eu também assisto. Mas nós precisamos trazer um equilíbrio para a nossa vida. Amém? Porque é isso que vai gerar fé no seu coração. Fé é o poder para você andar em vitória. Amém? Então a palavra de Deus diz aqui em 1 João, capítulo 5, 4, verso 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê de todo o teu coração, você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, vitorioso. Amém? Que realmente vai vencer o mundo, esse sistema maligno que tem tentado vir para roubar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se desejamos viver uma vida de vitória na nossa caminhada, é necessário crescermos em fé. Muitas vezes nos sentimos tão incapazes de exercer o nosso chamado ou cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não é? Olhamos para as nossas limitações, circunstâncias e nos questionamos: o que estamos fazendo de errado? Quem aqui já fez essa pergunta? O que estamos fazendo de errado? Não é? Às vezes nós olhamos, às vezes nós queremos, não é, romper, crescer, e às vezes tem coisas que nos paralisam. Não é? Olhamos para as nossas limitações, olhamos para essas circunstâncias, olhamos para aquela situação no nosso casamento, nas nossas finanças, no nosso chamado, e às vezes nós perguntamos: por que está demorando tanto? Não é? Por que está tão difícil romper essa área na minha vida? E nós olhamos para nós. Mas nós precisamos olhar, queridos, para a palavra de Deus. As coisas muitas vezes na nossa vida, elas não estão rompendo. Às vezes nós não estamos crescendo, não é por causa da nossa capacidade ou a nossa incapacidade. Muitas vezes, queridos, nós não estamos rompendo porque é incredulidade. Ela tem tomado conta do nosso coração. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com incredulidade. Se a fé é aquilo que me faz andar em vitória, a incredulidade, ela me faz andar uma vida, não é? Sem propósito. O que tem governado o seu coração?
O que tem movido você nesses dias? A fé ou a incredulidade? Nós vamos estar falando mais sobre isso. A nossa tendência, querido, sempre é olhar para as nossas limitações. Quem conhece aqui a história de Jeremias? Quando Deus chama Jeremias, não é um grande homem de Deus, esse homem não ouviu de um homem, ele ouviu do próprio Deus, dizendo que desde o momento que ele foi gerado no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que ele já foi separado, ele foi designado, ele já foi estabelecido ali para ser um profeta. E quando ele ouve isso do Senhor ali, no começo ali da sua vida, ele fala assim, meu Senhor, mas eu sou um homem, não é? Eu sou um menino, eu sou um jovem, que eu não sei nem como falar, nem sei como fazer. Ele olhou para ele ali. E a nossa tendência, queridos, diante dos desafios, do chamado de Deus, daquilo que Deus nos chama para exercer, não estou dizendo aqui apenas no nível ministerial, nós olhamos para as nossas limitações. Deus, mas eu não vou dar conta. Senhor, porque eu não sei nem falar, eu não sei nem como agir. Eu não sei nem como conduzir a minha casa, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E a nossa tendência é olhar para nós. Mas o Senhor nos faz um convite, queridos, nessa noite, a olhar para a palavra de Deus. A exercer fé na palavra, na promessa. Porque é isso que vai fazer de mim e de você um homem vitorioso. Amém? Que vai exercer aquilo que Deus tem com propósito, com satisfação. Então, nós precisamos, sim, todos os dias, fazer uma avaliação, sim, do nosso coração. Fazer uma avaliação, as motivações do nosso coração, por que nós fazemos ou deixamos de fazer. É importante fazer isso, essa avaliação, queridos. Nós precisamos fazer. Nós precisamos permitir o Espírito Santo sondar o nosso coração. Não é para alinhar, para realinhar na palavra do Senhor. Mas eu não posso ficar paralisada diante daquilo que eu acho, daquilo que eu sinto. Nós precisamos viver pela fé. A incredulidade, ela nos impede de avançar. A incredulidade, ela nos impede de conquistar. Ela nos impede de orar. Ela nos impede de ler a palavra. Ela nos impede de amar, de servir, de nos posicionar. Ela nos impede de anunciar a palavra de Deus. A incredulidade, ela nos paralisa. A incredulidade, ela vai gerando em nós, queridos, um coração questionador. A incredulidade, ela manifesta, ela traz sinais na nossa vida. Alguns sinais de um coração incrédulo. É um coração questionador. É uma pessoa que anda em desobediência. Um coração amargurado, que anda em murmuração. Uma frieza espiritual. Isso são sinais de incredulidade. Porque a fé, ela nos move. A fé, queridos, ela traz uma segurança no nosso coração. A fé nos move a ministrar do amor do Senhor. Mesmo quando nós estamos vivendo em circunstâncias contrárias. Mas a fé nos move nesse lugar. Mas a incredulidade, ela vai trazendo, não é? Ela vai demonstrando esses sinais de questionamento. Começamos a questionar a palavra do Senhor. Começamos a questionar o tempo de espera na nossa vida. E nós passamos a dar jeitinhos, a tentar resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, porque está demorando demais para acontecer. Agora a fé, ela nos faz esperar no Senhor. Amém? Ela nos faz descansar nas promessas do Senhor. Essas atitudes começam a gerar no nosso coração, queridos, essas atitudes de incredulidade, ela começa a gerar no nosso coração medo, ansiedade e desânimo. Tudo na nossa vida é um ciclo. A pessoa, quando começa a permitir que a incredulidade comece a entrar no coração dela, ao invés dela avançar para aquilo que estão diante dela, ela começa a retroceder. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo, ele vai viver pela fé. Que o Senhor não se agrada, ele não se alegra com aqueles que retrocedem. A incredulidade nos leva a retroceder, mas a fé nos leva a avançar, a não ficar paralisada.
E muitas vezes o nosso coração ele é envolvido pelo medo, queridos, não é? O medo que nos paralisa, a ansiedade que vai crescendo no nosso coração em relação ao futuro. Nós precisamos de fé para viver os dias que nós estamos vivendo. Nós não temos, queridos, hoje, não é? Como avaliar aquilo que está por vir. Nós precisamos da palavra de Deus, trazer à memória as promessas do Senhor. Eu sempre tenho declarado essa palavra, a Bíblia diz que nada vai nos separar do amor do Senhor, nem as coisas do presente e nem aquelas que estão por vir. Então a fé, ela me leva a alcançar isso, a trazer isso na minha memória. Agora, quando eu vou dando lugar para a incredulidade, esse medo, essa ansiedade pelo amanhã, vai tomando uma proporção dentro do meu coração, queridos, que nós não conseguimos sonhar os sonhos do Senhor na nossa vida. E isso é o inimigo que vai tentando colocar no seu coração. E uma das coisas, que é o que eu quero falar um pouquinho mais nessa noite, é sobre o desânimo. A incredulidade faz de você um homem e uma mulher desanimado. Agora a fé, ela produz em nós esse ânimo, não é? Essa força, essa alegria de crer, amém? Que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, amém? Vem pelo amanhecer. A fé nos leva, queridos, a deitar a nossa cabeça no travesseiro e crer que um novo dia vai surgir, que a misericórdia de Deus vai se renovar, que o favor de Deus vai vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que muitas vezes nós vamos começar a dizer, olha, eu nem sei como eu consegui fazer isso. Eu não sei como, não é, eu consegui pagar as minhas contas esse mês. Sabe o que isso significa? O favor de Deus. Sabe o que isso significa? Você esperar no Senhor. É andar por fé. É não permitir que a incredulidade domine o seu coração. Mas é andar por fé. E eu quero falar sobre esse desânimo. Esse desânimo, querido, que nos impede de viver os sonhos de Deus. Quando nós escolhemos andar pela fé, nós vamos experimentar vitória em nossa caminhada. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O meu justo, ele viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você pode anotar a referência, Hebreus 10, 38. Então a fé, queridos, ela não é apenas para a salvação. Quando nós cremos em Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador na nossa vida, nós alcançamos a salvação, amém? Nós somos salvos em Jesus. Mas nós precisamos da fé para continuar a nossa caminhada. É de fé em fé, é de glória em glória, é todos os dias. Eu acordo e eu preciso crer que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Eu preciso crer que há uma porção sendo repartida comigo naquele dia. Eu preciso crer. Então a fé é aquilo que precisa me mover, por isso que fé é um estilo de vida. Por isso que a Bíblia fala que o meu justo, ele vive por fé. É um estilo de vida, queridos. De que maneira você vive o seu dia? De que maneira você conduz a sua casa? De que maneira você conduz a vida dos seus filhos? De que maneira? Nós precisamos ter um estilo de vida firmado na palavra de Deus. Nós precisamos ter um estilo de vida que é movido por fé. Quando um homem e uma mulher de Deus é movido por fé, eles não tomam nenhuma decisão sem antes orar. Quem não é movido por fé não ora. Porque quando eu oro, o que eu estou dizendo? Senhor, é do teu jeito, não é do meu jeito. Quando eu oro, o que eu estou dizendo? Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Somente uma mulher e um homem de Deus que é movido por fé, anda dessa forma. Isso é um estilo de vida.
Quando nós, às vezes, temos que tomar algumas decisões, eu e Samuel, ou às vezes a gente está conversando com alguém a respeito de comprar alguma coisa, e né, nós somos num hotel lá em Foz do Iguaçu. Quem já participou daquelas palestras, né? Você participa lá das palestras para você ganhar um desconto e não sei o quê, e o cara quer vender lá, né? Quer vender uma ação para você. E eu e Samuel, a gente ouve tudo e a gente fala para o cara, falou, olha, nós não tomamos nenhuma decisão sem antes orarmos. Nós vamos orar. E o cara, não, mas a decisão tem que ser tomada agora, porque essa promoção é só para agora e não sei o quê. E eu e Samuel olhamos, olha, nós não tomamos nenhuma decisão sem orar. Eu e você precisamos aprender isso, queridos. Sabe por que nós quebramos muita cabeça? Porque nós não oramos. Nós sentimos e nós agimos. E não é isso que a Bíblia diz. Nós oramos, nós esperamos a resposta que vem do Senhor. Nós precisamos aprender. Isso é ser movido por fé. Isso é esperar em Deus. Isso é um estilo de vida de um homem, de uma mulher que crê no Senhor. Não dê um passo sem orar. Apresenta diante do Senhor. Amém? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Às vezes nós tomamos decisões tão, queridos, tão importantes na nossa vida, e chega lá na frente e a gente fala assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu tomei essa decisão. Você não orou. Porque se você orar, Deus vai falar. Amém? A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Quando nós oramos, vem paz, queridos. Porque quando não vem, não é de Deus. Aprenda esse lugar da oração. Amém? Deus quer nos levar a esse lugar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus, porque é isso que vai trazer fé no nosso coração. Sem conhecimento da palavra, nós vamos perecer. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Pastor Davi falou muito sobre isso hoje pela manhã. Se a palavra de Deus não permanecer em nosso coração, querido, nós vamos desanimar e vamos perecer. A palavra de Deus, ela traz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Traz fé no nosso coração. Quer ser um homem de fé, uma mulher de fé? Ouça a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, o Salmo 1 diz isso, que quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos, quando nós praticamos, a palavra diz que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós realizarmos. Tudo. Nós vamos ter um casamento feliz, realizado, a vida dos nossos filhos, nosso ministério. E acima de tudo, querido, a nossa vida, o nosso coração. Você vai ser bem realizado, bem sucedido naquilo que você fizer. Então, como nós vamos vencer o desânimo que é gerado pela incredulidade? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Abriu, achou aí? Marque esse texto que ele é bem especial. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos. Fala isso para quem está do teu lado. Por isso não desanimamos. Paulo continua dizendo: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dias. Pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a nossa caminhada, nós vamos passar por
batalhas, amém? Por sofrimentos, por dificuldades. Quem aqui tem enfrentado batalhas nesses dias? Você tem enfrentado lutas. Nós vamos passar. A Bíblia é claro quando diz, não é, que no mundo nós vamos passar por aflições, mas o Senhor diz, olha, tem de bom ânimo. Não desanime, tem de bom ânimo. Nós vamos passar, queridos, por lutas na nossa vida, não é? Nós vamos, muitas vezes, desanimar. Muitas vezes a ansiedade vai vir no nosso coração. Muitas vezes o medo vai vir. Mas isso não pode determinar as nossas escolhas. É natural do ser humano ir para esse lugar. É natural do ser humano, há uma fragilidade em nós. A nossa natureza, a gente vai para esse lugar do medo, não é? Do desânimo. Que nem todos os dias, não é? A gente acorda saltando e pulando. Nem todos os dias. Eu acho que eu não acordo assim, né, Samuel? Saltando e pulando. Mas tem dia que a gente acorda, não é? Diferente. Tem dia que as coisas é um pouco mais difícil. Mas nós não podemos ficar nesse lugar. Nós precisamos trazer a nossa memória, a palavra de Deus, não é? Essa é a nossa natureza, queridos. Há uma fragilidade. Olha para quem está do teu lado, né? E diz assim, há uma fragilidade. Amém? Por mais forte que você acha que você é, querido, nós não somos. Nós somos fortes no Senhor, amém? É Ele que nos fortalece. É nele, Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro bem presente. Então, uma tendência em nós, sim, ir para esse lugar. Mas Paulo traz um conselho, não é? Ele traz um conselho aqui para essa igreja. Ele diz assim, olha, por isso, não desanimamos, não é? Pelo contrário, em meio às lutas que nós enfrentamos, nós precisamos permanecer. Então, como que isso é possível? Ele traz no versículo 18, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é uma coisa transitória, queridos? É uma coisa que muda constantemente. Muda. Não é? A economia muda? Muda. Estamos vivendo uma mudança de governo. Quantas mudanças? Isso é transitório. Mas o que ele está dizendo? Fixa os teus olhos naquilo que é eterno, naquilo que não muda, naquilo que já foi firmado nos céus, aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz. Quando ele diz na cruz, está consumado. A palavra de Deus diz no Salmo 119, queridos, que a palavra de Deus, ela está firmada nos céus. Nada vai mudar. Aquilo que Deus disse, está falado. E a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Deus. E toda língua vai confessar que o Senhor, Ele é o Senhor. Você serve um Deus que já venceu. Você não serve um Deus que vai vencer. Por isso que a fé nos traz vitória, queridos. E Paulo está dizendo, olha, não desanime, fixe os seus olhos nisso. Esse transitório está sempre mudando. Um homem e uma mulher de Deus que mantém os seus olhos nas coisas eternas alcançarão uma estabilidade emocional e avançará em fé. Nós devemos manter os nossos olhos nas coisas eternas, para que as coisas internas do nosso coração sejam mudadas. É manter as coisas, queridos, guarda isso no teu coração. Mantenha os teus olhos nas coisas eternas, para que as coisas internas do seu coração sejam transformadas. As suas emoções, os seus sentimentos. Porque às vezes, queridos, nós damos conta até de lidar com as coisas externas, mas não damos conta de lutar com aquilo, de lidar com aquilo do nosso coração. Nós vivemos uma instabilidade emocional muito grande. Um dia nós estamos lá em cima, um dia nós estamos lá embaixo. E o Senhor quer nos levar a alcançar esse lugar, homens e mulheres que têm uma estabilidade, queridos, emocional. E isso tem a ver em andar em fé.
Não permitir que a incredulidade tome conta do seu coração. É declarar a palavra de Deus em todo o tempo. O Senhor quer levantar uma igreja madura. Uma igreja firme na palavra. Uma igreja que não negocia a palavra de Deus. Uma igreja, queridos, que tem evidência, não é? Do novo nascimento. Que de fato anda com o Senhor. Que de fato tem uma mudança de dentro para fora. Por isso nós precisamos fixar os nossos olhos nas coisas eternas. Fixar os olhos vai muito além de um olhar. Fixar os olhos é estar com os olhos firmes, sem distração. Quem aqui é pai? Quem aqui você já foi chamar a atenção do teu filho para alguma coisa? O que você diz para ele? Olha para mim. Não é assim? Olha para mim agora. Porque eu preciso dizer algo bem importante para você. Olha para mim. Fixa os olhos em mim agora, porque eu preciso dizer algo importante para você. Querido, quando nós mantemos os nossos olhos fitos no Senhor, o Senhor vai dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Ele vai dizer, filho, fixa os olhos em mim, porque eu preciso dizer algo muito importante para você. Eu vou revelar coisas importantes no seu coração, mas não se distraia. Não se distraia. Fixa os seus olhos em mim, fique atento àquilo que eu vou te dizer. O Senhor quer dizer algo importante no teu coração, nesses dias. Nos seus momentos de lutas, não firma os seus olhos nas circunstâncias, porque isso vai trazer incredulidade no teu coração. Mas fixe os seus olhos naquilo que é eterno, na palavra, no Senhor, porque isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai levar você a mover, a avançar diante das coisas que estão diante, não é? Dos desafios da sua vida. O escritor aos Hebreus, ele diz a mesma coisa, em Hebreus capítulo 12, ele diz isso também, olha, firma os olhos, né, no Senhor, ele diz assim, mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Nos momentos de luta, olhe para Jesus. Quando olhamos para Jesus, a nossa fé é aperfeiçoada. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa fé é aperfeiçoada, queridos. Nós alcançamos um novo nível de fé. Nós não somos essa pessoa instável. O que é ser uma pessoa instável? Uma pessoa que, não é, cada dia ela está de um jeito. Uma pessoa que muda constantemente de opinião. Um homem, uma mulher de Deus, que ele tem os olhos na palavra. Eu creio que Deus tem, queridos, no coração o desejo de uma igreja que anda segundo a palavra. Que não é agitado, que não é movido por emoções, mas pela palavra de Deus. Vamos crescendo na fé e amadurecendo, não mais como meninos agitados, mas como homens cheios de fé. No livro de Tiago, abre lá em Tiago, capítulo 1. Olha que tremenda essa palavra. Abre lá a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você abrir. Lá no livro de Tiago, lá no final, vai lá no Novo Testamento. Um livro tão poderoso, esse livro que fala de um homem de Deus, né, que cita sobre a vida de Elias, um homem como nós, que também enfrentou as suas batalhas. E olha o que Tiago diz, ele diz assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Esse é o propósito das provações da nossa vida. Para que nós, queridos, para que nós possamos crescer, amadurecer, ser homens e mulheres íntegros,
sem lhes faltar coisa alguma. A falta de fé nos impede de receber algo do Senhor. Ele continua aqui no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. A instabilidade nos impede de alcançar o que Deus tem para nós. A instabilidade é uma pessoa inconstante, ela muda de opinião o tempo todo, ela murmura, ela reclama. Queridos, a fé nos torna pessoas maduras. A fé molda o nosso caráter. A fé revela o nosso coração em meio a lutas. A fé revela aquilo que está dentro de nós. Uma mulher de fé, um homem de fé, ele vai sendo aperfeiçoado. O teu caráter vai sendo transformado. No momento da luta, da provação, quando você reconhece, queridos, que o Senhor é com você, que o Senhor é presente, que Ele não te abandonou, que Ele é presente nas suas batalhas, você vai amadurecendo. O Senhor vai repartindo uma porção nova de fé. E você começa a ser usado pelo Senhor. Você começa a testemunhar dos feitos de Deus na sua vida. É diferente quando você testemunha de algo que você viveu. De algo que você foi aprovado naquela sua batalha. É diferente, queridos. Às vezes você passou por uma situação e você permaneceu fiel na palavra de Deus. E Deus vai usar essa situação na sua vida para gerar fé no coração de uma outra pessoa. Você vai começar a testemunhar, dizendo, olha, eu passei por isso. Mas olha, nesse deserto, o Senhor estava comigo. Nesse deserto que eu passei, eu tomei essa decisão. Eu fiz essa escolha. Olha, nesse momento de batalha, eu procurei um conselho. Nesse momento de vale da minha vida, eu fui para a palavra de Deus. Olha, eu levantei de madrugada para orar. Olha, eu fiz um jejum de 21 dias. Olha, eu usei as armas espirituais. Olha, nesse vale que eu passei, eu tomei uma decisão de não murmurar, de não reclamar. Nesse momento de vale, eu passei adorando, glorificando. E o Senhor mudou toda essa situação. Querido, a fé te torna um homem e uma mulher de Deus maduro. Maturidade espiritual. Nós temos 3 níveis na nossa caminhada: filhinhos, jovens e pais. Nós precisamos avançar na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos buscar esse lugar. A fé nos torna pessoas maduras. O Senhor procura homens e mulheres de fé nesse tempo. Homens e mulheres que vão se posicionar em fé, avançar em fé, remanescente em meio ao caos. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos vivendo. De que maneira você tem se posicionado nesses dias? Nós estamos num jejum de 21 dias. Sábado nós vamos estar aqui jejuando, orando, clamando ao Senhor. Ao único que pode mudar, queridos, a situação que nós estamos vivendo. Quais têm sido as suas decisões? De que maneira você tem lidado, não é? Com aquilo que você tem ouvido nesses dias? Há somente um lugar, a presença de Deus. Há somente um lugar, a presença de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia, queridos, conta a história, eu não vou entrar muito na história desse homem, que eu quero, ter um tempo de nós orarmos nesse lugar, de nós entregarmos, de nós buscarmos realmente a presença de Deus nessa noite, de nós decidirmos andar por fé, de nós deixarmos as coisas de meninos e tornarmos homens e mulheres maduros na palavra de Deus, entendendo, querido, que nós vivemos dias maus, que não há tempo para perder,
É tempo de crescer, é tempo de preparar a nossa casa. É tempo de preparar o coração dos nossos filhos. É tempo de se levantar como intercessor. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz, queridos, que o desejo de Deus é que aquele irmão, não é, da sua família, o teu pai, seja lá quem for, que ainda não conhece o Senhor, é desejo que ele seja salvo. Mas para isso, eu e você precisamos nos levantar como intercessores. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos parar de olhar para as nossas circunstâncias e falar: Deus, eis-me aqui. Senhor, eu quero crescer na fé. Eu quero me tornar pai espiritual nesses dias, Senhor. Não quero mais andar agitado, movido, ó Deus, por uma circunstância. Não quero mais ser um homem instável, uma mulher instável. Mas eu quero ser uma mulher firmada na rocha. Uma mulher que sabe que há tempo de chorar, mas há tempo de se levantar. Amém? Nós não estamos vivendo mais um tempo de lamento. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, de clamor, de proclamar a palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus aonde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no coração dos nossos filhos. É tempo, homem de Deus, de você impor as mãos sobre a sua casa. E a Bíblia conta a história de um homem, de um remanescente, no meio de uma geração corrompida, a vida de Noé. Um homem que foi achado diante de Deus, um homem justo, um homem íntegro. Querido, os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre essa cidade. Os olhos de Deus estão sobre a nação brasileira. E Deus está à procura de homens e mulheres como Noé. Homem justo e íntegro. Homem que não se corrompeu. E por causa da escolha e da decisão desse homem, a sua casa inteira foi guardada. Foi guardada. O teu posicionamento vai guardar não apenas a sua vida, mas vai guardar a sua casa. Vai guardar os seus. É tempo, queridos, de avançar. Nós precisamos perceber o tempo. Há tempo de chorar. Há tempo de chorar. Mas nós não podemos ficar prostrados. Nós precisamos nos levantar. Lembra da história de Ana? Houve um tempo de choro. Ana vai para o templo. Ana abre o coração dela, amargurada. Ela reconhece ali o favor de Deus. Ela se quebranta, ela honra a vida do sacerdote, reconhecendo ele ali como uma autoridade. E a Bíblia diz que quando ela levanta daquele lugar, ela levanta diferente. Ela toma uma postura. E é isso que Deus espera de mim e de você nesses dias. É tempo de lamento, mas é tempo de se levantar. É tempo de avançar. E a história desse homem é uma história que chama muita atenção, você pode ler depois. Mas ele se encontra lá na galeria da fé, dos heróis da fé. Em Hebreus 11:7, diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, olha que coisa mais poderosa. Ele foi movido por temor, queridos. E nesses dias, a igreja precisa ser movida por temor, ouvindo aquilo que Deus está dizendo. E olha a atitude dele, ele constrói uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Gênesis capítulo 6, conta a história desse homem. Versículo 8 e 9, ele diz: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Um homem íntegro, justo. Queridos, um homem de fé, ele não questiona, ele obedece. Um homem e uma mulher de fé não questiona, ele obedece.
Quando Deus fala, não tem questionamento, tem obediência. Um homem e uma mulher de Deus não questiona. Às vezes Deus tem falado para você, esposa, sirva o seu esposo. Sirva o seu esposo. Honre o seu esposo. Proteja o seu esposo. E você vai para o lugar do questionamento. Mas Deus, Ele não merece. Deus, olha o que Ele faz. Deus, olha o que Ele fez. Deus, olha não sei o quê. Mas quando a fé no nosso coração, nós não questionamos, nós obedecemos. Porque quando nós obedecemos, Deus trabalha ao nosso favor. Quem vai mudar o teu marido não é você, mulher de Deus. É Deus. É Ele que vai mudar. E para os maridos também. Às vezes Deus está dizendo para você, proteja a sua esposa. Ame a sua esposa. Sirva a sua esposa. Ajuda a sua esposa, não é? Nos afazeres da casa. Ajude. Você, né? E o marido questiona, mas Deus, trabalho o dia inteiro, estou cansado. Estou dando exemplos aqui, queridos. Mas você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando no seu coração. Às vezes Deus está dizendo para você, olha, levanta de madrugada para você orar. Porque eu quero falar com você nesse horário. Mas Deus, eu sinto tanto sono. Estou levantando a minha mão, viu, gente? Deus, mas eu sinto tanto sono. Mas às vezes é nesse momento que Deus quer falar com você. Às vezes Deus está dizendo para você, olha, sirva mais a casa de Deus. Sirva mais. Deus, mas eu não tenho tempo. Queridos, um homem de fé, ele obedece. Ele não questiona. A fé vai te tornar um homem maduro, uma mulher madura, uma referência para uma geração tão perdida. Uma referência de pai, de mãe espiritual. Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Olha que homem tremendo de Deus. Ele não questionou, ele nem sabia o que era arca, ele nem sabia o que era chuva. Não havia ainda chovido na face da terra. E ele simplesmente obedeceu. A escolha de Noé afetou não apenas a sua vida, mas também da sua família. Versículo 18, como você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Um homem e uma mulher de fé anda conforme o que Deus diz, não conforme aquilo que ele sente. Deus quer levantar você, homem de Deus, nesse lugar. Deus quer trazer fé no seu coração. Mas para isso, você precisa fixar os olhos nele, sem distrair. Você precisa investir na sua vida. Às vezes Deus está falando com você, pais. Separe um tempo para orar pelos seus filhos. Separe um tempo. Por que eu separei essa história aqui de Noé? Porque família para mim, queridos, tem um valor muito especial. Muito especial. A primeira igreja, o primeiro lugar de nós cultuarmos ao Senhor é a nossa casa, é a nossa família. Deus quer levantar você nesses dias. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Deus tem chamado alguns aqui para um novo nível
de relacionamento com o Senhor. De se comprometer, queridos, com a palavra de Deus. Decidir apenas obedecer. Os olhos de Deus estão nesse lugar. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé? O que tem te movido nesses dias? O que tem te movido nesses dias? Diante de tudo que você está vivendo, a fé ou a incredulidade? De que maneira você tem movido, de que maneira você tem conduzido a sua casa? De que maneira você tem conduzido o seu coração? De que maneira? As suas escolhas, elas não vão afetar apenas a sua vida. Elas afetam a sua casa e as pessoas que estão ao seu redor. De que maneira? Não se distraia. Há muitas coisas, queridos, que vêm para nos distrair. Muitas coisas. A correria do dia a dia, os entretenimentos, não é? Às vezes coisas até boas que vocês estão fazendo. O que tem te distraído, o que tem, não é, roubado o seu tempo. O que tem roubado? Deus tem nos chamado para um lugar de crescer nesses dias. Não mais meninos agitados de um lado para o outro, mas um homem e uma mulher de fé. Um homem e uma mulher decidido a crescer na palavra de Deus. Decidido a conhecer a palavra de Deus. Querido, há coisas práticas que você pode fazer. A primeira delas é fazer um plano de leitura. É você buscar, não é, aprender aquilo que você tem uma necessidade. Às vezes você precisa aprender mais sobre orar. Às vezes é isso que você vai buscar, conversar lá com o teu líder de célula. Olha, eu quero crescer nessa área. Faz aliança com uma pessoa que vai te ajudar nessa área. Ah, pastora, mas eu não gosto de ler. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu não gostava de ler. Eu tinha muita dificuldade na leitura. Eu começava a ler um livro, eu dormia. Me vinha um sono, né? O olho pesava, não conseguia ler. Ou então eu não conseguia me interessar pelo assunto e eu guardava o livro. Mas eu permaneci. Falei, Deus, eu quero romper nessa área. Eu quero romper. A leitura, ela é saudável. Ela faz bem, ela nos edifica. Claro, livros bons, né, gente? Que tem um conteúdo bíblico. São decisões que você precisa tomar. Assim como é no natural, é no espiritual. Às vezes tem algumas decisões naturais que você precisa tomar para romper em algumas áreas na sua vida, não é assim? E espiritualmente a mesma coisa. Sabe, a única maneira que você aprende a orar é orando. Não tem outra forma de você aprender a orar. É orando. O que é orar? É falar com Deus. E orar vai te fortalecer. Orar vai gerar fé no seu coração. Deus está nos chamando para as coisas pequenas. Deus está nos chamando para voltar para os começos da nossa caminhada com Jesus. Alguns precisam voltar para o primeiro amor. Alguns precisam voltar para o início da sua caminhada, que se perdeu por causa da incredulidade. Deus está te chamando para esse lugar. Deus quer trazer algo novo no seu coração. Deus está nos chamando, querido, para romper, para ir além de uma religião. Quem fez a devocional de hoje? Tremenda a devocional de hoje, tremenda. Jesus é o caminho, é o único caminho, a verdade e a vida, não tem outra forma. Querido, não é você ser bonzinho que vai fazer você alcançar o favor de Deus na sua vida. O que vai fazer você alcançar o favor de Deus na sua vida é fé e obediência. É isso que vai fazer você alcançar o favor de Deus na sua vida. Você que está enfrentando uma batalha na sua vida financeira, sabe como que você vai alcançar o favor de Deus? Sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. É a palavra de Deus que diz isso. Sabe como que você vai alcançar um casamento realizado no Senhor? Como mulher, é se submetendo, é honrando, é protegendo, é servindo. Sabe, jovem, como que você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Sabe como que você vai ter vida longa? É honrando seu pai e sua mãe. É assim que funciona.
Queridos, a vida com Deus não funciona a partir daquilo que nós sentimos. A vida com Deus funciona pela fé. A vida com Deus funciona pela obediência da palavra. A vida com Deus funciona por escolhas eternas. É assim que funciona. Você vai alcançar o favor de Deus na sua vida, decidindo obedecer a palavra de Deus. Eu queria chamar os músicos, quero separar um tempo para nós orarmos. Eu creio que o Senhor colocou uma palavra no seu coração. Eu creio que o Senhor já falou algo no seu coração. Eu creio que o Senhor está desafiando você nesses dias. Eu sei que Deus está te chamando a sair, queridos, desse lugar, muitas vezes de incredulidade. Às vezes circunstâncias, situações, não é perdas na sua vida. Mas o Senhor está dizendo, volte para esse lugar. Exerça fé na palavra de Deus, porque eu tenho um compromisso com a minha palavra. Deus tem um compromisso com a palavra de Deus. Ele tem um compromisso, queridos. Deixa o Espírito Santo começar a mover no seu coração nesse lugar. Às vezes você precisa voltar. Às vezes hoje você vai precisar reunir a sua casa e tomar algumas decisões. O que vai trazer vitória na sua vida, na sua casa, é fé. É fé na palavra do Senhor. É exercendo, é praticando aquilo que Deus tem falado ao seu coração. O inimigo tem tentado te paralisar, o inimigo tem tentado roubar, porque esse é o papel dele. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida, e vida e abundância. Caminhar com Deus, queridos, é uma vida plena, abundante. Não é uma vida sem problema, que problema a gente vai ter. Mas com Ele nós aprendemos a resolver. Nós temos vitória. Amém? O que Deus tem falado no seu coração nesse tempo? O que Deus tem pedido para você nesse tempo? Os olhos de Deus estão sobre você. De que maneira Deus está te vendo nessa noite? Fique em pé. Começa a orar no teu lugar. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em novas línguas. Começa a meditar em tudo aquilo que o Senhor está falando. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Começa diante do Senhor, queridos, a assumir uma nova postura. Uma nova postura. Às vezes é um tempo de você confessar diante do Senhor. Confessar toda a incredulidade que tem entrado dentro do seu coração. E você não consegue mais crer por uma mudança. Começa a orar nessa hora. Começa a colocar o seu coração diante do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Depois nós queremos orar nesse lugar. Mas não se distraia. Se você puder, feche os seus olhos e vai meditando nessa palavra. Vai orando e vai deixando o Espírito Santo gerar em você. Gerar fé no seu coração. Às vezes você é essa pessoa instável, que não tem conseguido dar conta das suas emoções, não tem conseguido dar conta, não é, das lutas que você tem enfrentado, dos desafios. Você às vezes é aquela pessoa que parou no meio do caminho, não foi nem para trás e nem para frente. Você estacionou na sua vida com Deus. Você estacionou, você parou de sonhar os sonhos de Deus. O Senhor está dizendo, olha, eu quero fazer algo novo nessa noite. Eu quero fazer algo novo, eu quero repartir algo com o seu coração nessa noite. Com Noé, Deus repartiu a arca. Construa a arca. Deus vai repartir algo com você nesse lugar. Deus vai repartir algo. Começa a orar. Às vezes você está parado no meio do caminho. Parado no meio do caminho. Você parou no seu ministério. Você parou no seu chamado. Você parou na sua casa, na sua família. O Senhor está dizendo, eu te chamo para coisas maiores. Eu te chamo para coisas grandes. Eu te chamo para se levantar nesses dias como um remanescente. Eu te chamo para andar por fé nesses dias. Eu te chamo para declarar a palavra de Deus.
Eu te chamo para um lugar secreto. Eu te chamo para esse lugar da oração. Começa a orar. Às vezes por causa de uma situação, de uma circunstância, você abriu mão do teu chamado, do teu ministério. E Deus está dizendo, é tempo de você voltar. É tempo de você olhar para mim. É tempo de olhar para mim. É tempo de olhar para mim, porque eu quero falar algo para você. Eu tenho algo importante para falar para você nessa noite. Fixe os seus olhos em mim. Em nome de Jesus.